Helena Carvalho, do Ministério da Pesca, Marina Coelho de Mello, representante da Secretaria de Agricultura de Arroio Grande, Elisandra Guiar, diretora do Departamento de Inspeção, do SIM, do Rogério, né, por estar encabeçando o pessoal da Emater, né, nos ajudando, encabeçando o seminário. A Regina e o César, que são e o Demenec, né, que são de Pelotas. E o Márcio Moraes, que ele é representante do Sistema de Inspeção, ele é superintendente do Sistema de Inspeção Municipal aqui de Rio Grande. Então, eu gostaria de chamar o secretário Luiz para fazer uma palavrinha. Bem no meio do mate. No mate mesmo, não tem importância. Obrigado, Mariana. Eu venho em nome da prefeita Darlene cumprimentar vocês. Infelizmente, ela gostaria de ter vindo para almoçar, para participar, mas foi um dia atípico, de muitos compromissos, né? A gente está hoje inaugurando, abrindo a festa de São Pedro, né? Tem um calendário que vai até o dia 29, né? Estão todos convidados, inclusive ali no Largo do Tropil. Vai ter evento cultural também, né? Evento religioso, feira, artesanatos. E hoje esse seminário de processamento de pescado que foi organizado, planejado pela Emater, né? Juntamente com a secretaria. Estamos presentes aqui, eu, a Mariana, a Dona Maria, a Fernanda, da Secretaria de Pesca, e o Kleber, que é o nosso colega veterinário, né, tá de férias, né, mas fez questão de estar aqui hoje. E quero falar da importância, né, para o município de Rio Grande, mas para toda a região, acho que de forma geral para a agricultura familiar, para a pesca artesanal, para os produtores, poderem ter essa projeção, né, de agregar valor ao seu trabalho, de pensar no associativismo, formas de consolidar redes de mercado através de produtos certificados. Vamos ficar atento, eu quero pedir desculpa, eu tenho que estar às 3 horas na cidade para a abertura da festa de São Pedro, mas eu vou aproveitar o máximo possível aqui com vocês, cumprimentar os palestrantes de hoje. Nosso amigo da Óleo Peixe veio do Paraná para trazer sua experiência, já muito famosa experiência, além de tudo, produz nas redes sociais uma marca muito boa, né? O trabalho inovador que faz no Paraná. A Helena, né, trabalha com a Ana Spinelli ali no Ministério da Pesca, na Superintendência. E o Renatinho, que serão os palestrantes de hoje. O Renatinho da Matéria tem uma larga experiência com agroindústrias. E a todos vocês que se estão aqui é porque tem ao pessoal do SIM, né, dos municípios que vem também aqui participar, mas a cada produtor que tem essa vontade de empreender e de agregar valor e mais qualidade, né, a subprodutos do seu trabalho. Então, nesse sentido, eu cumprimento vocês enquanto secretário de Pesca e Prefeitura do Rio Grande. Obrigado. Bom, então, nós convidamos agora o palestrante para ministrar a palestra Programa Estadual da Agroindústria e Perspectivas para a Pesca Artesanal. Boa tarde a todos. Na verdade, esse é o papel do Renatinho, na sequência. Eu vou só fazer mais uma abertura, digamos assim, para contextualizar vocês um pouco, né? Agradecer primeiramente a presença de todos nesse dia frio, né? Aqui na Lagoa o frio é mais pegado ainda. E antes de chamar, né, o colega Renato aí, que vai falar um pouco sobre o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, explicar para vocês um pouco, né, qual que é o nosso objetivo, por que nós estamos aqui, né, hoje reunidos para falar sobre esse tema do processamento
de pescado. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural não pôde estar presente hoje com alguma representação aí, mas a Emater ela trabalha muito em parceria, né, junto com a Secretaria, com a SDR. Então, todos os programas, projetos, né, que a Emater costuma implementar sempre tem uma relação, né, com a Secretaria. E há alguns anos aí, acho que faz uns 2 anos que eu comecei a trabalhar na área da pesca artesanal dentro da gerência técnica da Emater. De forma recorrente, para cada canto do estado onde a gente vai, o tema do processamento e comercialização do pescado é um assunto que surge em todo canto, em toda a comunidade de pescador que a gente vai. Só que os problemas, o tema é semelhante, mas as realidades são diferentes. Então a gente está num processo agora de ir para várias regiões do estado, promovendo seminários para tentar detectar um pouco, quais que são as necessidades dos pescadores, o que está limitando dentro da agroindustrialização, do beneficiamento, processamento do pescado, e como que se dá as relações nessas regiões, nos municípios, numa tentativa assim de trazer o que existe hoje, em termos de políticas públicas, o que a Secretaria traz, mas antes disso há esse interesse da Secretaria em construir qualquer projeto e política mediante a consulta junto aos pescadores. Então a gente está em conjunto, junto com serviços de inspeção municipal, com representantes das prefeituras, que trabalham muitas vezes com a merenda escolar, com o programa de aquisição de alimentos, já com vistas a acessar mercados, com os pescadores, com os colegas de matéria, para ter um projeto conjunto de busca de soluções para esses entraves que limitam o nosso trabalho aí junto no âmbito da pesca artesanal. Aqui eu trouxe basicamente um lembrete, que a gente fala muitas vezes, vai em determinada região com esse pensamento, o pescador ele precisa ser capacitado, precisa entender determinados processos, mas a gente esquece que o beneficiamento, as técnicas de conservação do pescado, elas são um conhecimento tradicional do pescador, antes, quando tinha uma limitação de não ter energia elétrica, quem é que pratica a salva do pescado aí hoje em dia, Ele nasceu de uma técnica de conservação, hoje praticamente virou uma iguaria ali, em algumas regiões que fazem, mas com o tempo, vai se evoluindo o processo, tu tem disponibilidade de energia, tem freezer, tem congelamento, e está muito, o que a gente detecta hoje no estado, ele muito do que se beneficia, ele está arraigado a esse conhecimento do pescador, a filetagem, as receitas tradicionais, no aspecto de envolvimento, está muito relacionado à unidade familiar, A gente vê que, até o Renato vai comentar mais adiante, de alguns trabalhos que foram feitos, e ele mesmo, numa reunião na semana passada, ele comentou isso, que se observa muito o envolvimento da mulher, principalmente no processamento, de que ele não se distancia da unidade familiar, está muito associado. E aqui eu gostaria de trazer para vocês, não vai dar para enxergar, está muito ruim ali, mas alguns de vocês talvez tenham sido entrevistados por colegas da Emater já aí, Nós estamos fazendo um levantamento, um diagnóstico da pesca artesanal no estado e já trouxemos alguns resultados preliminares, digamos assim, no aspecto do beneficiamento. Então, você verifica ali no primeiro, que aparece ali o local de evisceração do pescado. Você verifica que ele ainda é feito, em grande maioria, no local de pesca, em casa, e existem poucos casos que existe uma unidade de beneficiamento para isso. É uma característica do estado hoje em dia. Formas de beneficiamento, vocês vão ver ali que tem em azul, bem em cima ali, venda de peixe inteiro. Então, quase 100% vende peixe inteiro,
muito pouco ali, são, acho que é 30% está pequenininho, faz a filetagem, né? Então ele está muito, a maioria da comercialização se dá dessa forma, né? E as principais dificuldades que aparecem estão associadas à falta de infraestrutura e recursos. Isso daí está muito vinculado, né, uma coisa a outra. Então, vou ser breve, né, só para contextualizar vocês, a gente chega num estágio, então, de que pensar qualquer política para beneficiamento, ela tem que ser uma consulta com os pescadores, né. Estamos trabalhando, né, junto com a SDL, de ter esse cuidado, né, de que quando tu detecta que determinada parcela da população, que é o caso do pescador artesanal, ele tem uma desigualdade no acesso a direitos, muitas vezes, então tu tem que trabalhar a política pública também nesse aspecto, né, de buscar equidade, né, para que ela tenha acesso a recursos e direitos, levando em consideração essa perspectiva de desigualdade que ela está inserida, né? E a focalização é quando tu dá o enfoque da política pública, que ela não vai ser generalista, e aí a gente fala do aspecto da industrialização do pescado, da agroindustrialização. Existe uma política mais ampla, mas ela tem que dar uma atenção específica para a pesca artesanal, porque as características delas não são equiparadas muitas vezes de uma grande indústria, né, que vai produzir em larga escala. Então é nesse esforço, né, que a gente está trabalhando para iniciar essa discussão. Como o pessoal da SDL não está presente hoje, né, eu vou fazer um breve comentário de algumas iniciativas que estão vinculadas à Secretaria, mas algumas outras que são mais amplas, que é nessa perspectiva já de dar uma atenção especial ao pescador artesanal. Primeiro, ao FEAPER, vocês já devem ter ouvido falar, ainda existem algumas limitações quanto ao FEAPER, mas ele é um fundo estadual que ele foi criado de forma inicial para a agricultura familiar, né, mais nos moldes da agricultura familiar, e nos últimos anos já existem linhas específicas que são direcionadas para o pescador artesanal. Ele teve mudanças, inclusive no manual, que era mais genérico e buscando atender requisitos do agricultor familiar. Então, tem algumas adequações já que são voltadas para o pescador artesanal, por exemplo, exigência de CAR, né, de documento da terra. Muitas vezes o pescador não tem, ele está numa área limitada e ele não tem como comprovar a posse, né? Então, tu trazer o registro de pesca como substituição para esse documento, né? E o próprio CAF, né, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, ele acaba sendo uma ferramenta para o pescador ser inserido em muitos projetos, né? Principalmente de crédito, né, que o CAF ele se deriva da DAP, né, que era da acessar o Pronaf, e ele acaba também trazendo uma inclusão do pescador. O programa de aquisição de alimentos, né, tem um potencial muito grande para a pesca artesanal, né, porque é o fornecimento para merenda escolar, para as cozinhas, né, e aí a gente tem algumas iniciativas. Eu sei que Jaguarão está iniciando um trabalho aí, um município mais forte, tanto da agroindústria, né, quanto de ver essa perspectiva do mercado institucional. Tem um exemplo bem bacana do município de São Borja, que a gente conversou com a colega, a gente tem conversado. Eles conseguiram inserir as duas agroindústrias do município na merenda escolar e também já estão trabalhando com as nutricionistas do município para testar receitas dentro das escolas para ter uma aceitabilidade melhor pelos alunos, né? Bem bacana, eles estão monitorando esse trabalho, sendo bolinho de peixe, pastel de peixe. Então, vê que é um trabalho bem articulado que a gente está tentando estimular nos municípios, né? O celular, que também é um selo mais a nível nacional, que garante, né, uma comercialização mais ampla para empreendimentos que são reconhecidos no aspecto tradicional de produção, né? A resolução do Conselho, né, que é bem recente, né,
ali está 12 de 2026 a 2025, acho que está errado. Mas ele isenta o empreendimento do pescador artesanal de licenciamento ambiental se a comercialização dele, se o beneficiamento de até 300 quilos de pescado por dia ou 500 quilos de lavagem de pescado. A gente sabe que é um limitante, acho que a colega de Pelotas estava comentando isso, né? Isso já abre uma perspectiva para várias famílias que estavam numa região que exigia o licenciamento, eles não tinham condições de alcançar. E tu vê, é uma produção, ela é pequena no aspecto da lei mais ampla como ela foi criada, então tem esse olhar para a pesca artesanal. A portaria do MPA, do MAPO, né, de abril de 2026, que reconhece a nota fiscal como documento de comprovação de origem do pescado. Então, o pescador, na pré-comercialização, ele tinha que ter uma comprovando que, além da nota fiscal, caso fosse, tivesse uma fiscalização, então a própria nota de venda do pescado ela já serve como uma forma de rastreamento, né, para o pescador artesanal. O programa estadual da agroindústria, que o colega o Renato ele vai falar na sequência, né, ele é mais tradicional aí dentro do estado. Eu coloquei ali do lado, hoje a gente tem 149 registros de agroindústrias, de cadastros e inclusões de agroindústria de pescado artesanal, contando de agricultura também, né, tá junto, né? O projeto Mulheres na Pesca Artesanal, só fazendo um breve comentário, a Helena está bem mais à parte que eu, mas é um projeto piloto que foi feito com 6 pescadoras, é isso, né? Para comprovar que é possível, né, a nível familiar, domiciliar, tu ter um cuidado mais amplo no monitoramento no aspecto de boas práticas de fabricação e manipulação do pescado, e eles conseguiram comprovar através desse projeto que a qualidade nutricional e também de sanidade, né, no final do processo, ela foi garantida mesmo tu fazendo esse processamento domiciliar. Claro que isso ele exige um acompanhamento muito de perto, né, e um trabalho de formiguinha, digamos assim, mas ele já dá um embasamento, né, para prosseguir nessa perspectiva aí de qualificar a produção, né, e garantir uma qualidade do aspecto nutricional e sanitário para a comercialização, né, em pequenas escalas inicialmente, né, mas com potencial. E um pouco do motivo aí que a gente está hoje aqui reunido, né, foi na verdade o início, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural ela está com um projeto de agroindústria modular. Vou passar aqui. Que é parecido com um sistema do Brian, né, nosso amigo lá do Paraná vai falar para vocês da experiência deles, né, que é uma construção em container, mas esses módulos eles já são fabricados para esse fim, ou seja, não é um container que tinha outra função e depois passou a ser uma agroindústria. Eles já são fabricados para ser uma agroindústria e a Secretaria de Desenvolvimento então escreveu uma proposta, né, de aquisição, um número ali de containers, acho que é um 15, junto ao edital do Ministério da Pesca, para que ele fosse disponibilizado para onde houvesse potencial, né, de pescadores, né, artesanais que estivessem interessados em trabalhar. Só que o que a gente observou, tem que fazer um trabalho anterior, tem que ir nas regiões dos municípios, né, conversar com os pescadores para ver se eles atendem as necessidades, se o serviço, né, de inspeção do município entende que ele está adequado. Então é um pouco disso, né, nosso objetivo de hoje, né, de trazer para vocês essas realidades. O colega Renato, então, ele vai trazer um pouco do aspecto do que existe hoje em termos dentro do programa da agroindústria familiar, do que já foi implementado, do que tem sido trabalhado, né. A Helena vai fazer, né, uma fala aí
acerca da importância das boas práticas de manipulação do pescado. E o Brian, ele vai ter um espaço maior ali no segundo bloco, então ele vai trazer todo a história de como que eles trabalharam junto a pescadores artesanais lá do litoral do Paraná e como que persiste o trabalho deles também no aspecto da consultoria, de formação, né, para gestão e sustentabilidade de empreendimentos. Tá? Só para fazer um comentário, né, a gente está num desenho ainda, numa planta ali desse módulo, mas provavelmente vai existir já uma estrutura pronta na Expo Inter desse ano. Tá? Se alguém se interessar em fazer uma excursão lá, dar uma olhada, a gente conseguiu a parceria com a empresa para expor lá no espaço da Emater esse módulo. Tem algumas situações, a gente já tem limitações, né? Tem situações que a gente já vê como potencial, por exemplo, de aquisição, né? Dentro de um fundo, de um FIAPER mesmo, né? De destinar um valor para onde haja um interesse em adquirir um módulo, ele facilita para a compra no aspecto da política pública, né? Ele vem basicamente com um kit ali já estruturado, com todas a estrutura interna também, né? Então, claro, tem que ter esse processo de construção aí, que é esse nosso objetivo aí. Então, boa reunião para todos e convido o colega Renato aí para prosseguir. Pesca e Agricultura aqui em Porto Alegre. E na verdade eu vou falar um pouco sobre esse flyer que estava dentro da pastinha de vocês, tá? Geralmente quando eu falo de boas práticas, eu costumo dizer que a gente precisa inicialmente introduzi-la na cozinha da nossa casa, porque hoje a maioria das doenças ocorrem por má manipulação de quem vai cozinhar esse alimento na sua própria casa, tá, gente? Então isso aqui é um apêndice, é uma coisa muito pequena do que a gente tem que encontrar dentro de um local que a gente vai manipular um alimento que vai ser vendido posteriormente, né, para o consumidor final, tá? Então eu gostaria de chamar a atenção aqui para a parte do ambiente, que a gente trouxe hoje 4 exemplos de plantas, que antes de eu ir para a Superintendência Federal, eu trabalhava como RT, né, em unidade de beneficiamento de pescado, então eu era responsável técnica nesses locais. E eu quis trazer até uma outra palestra que o Matheus já estava presente, eu não sei quem mais foi na palestra lá em Pelotas, porque aqui a gente tem 4 tamanhos diferentes, né? Então geralmente os nossos colegas veterinários, quando a gente pensa em abate, a gente já pensa num abate de um bovino, um animal maior, em que a gente precisa de uma estrutura maior, né? Esse animal ele vai ficar pendurado por uma das patas, então, né, o deslocamento dele vai ser feito pelos trilhos no teto. E no pescado não, a gente tem um ambiente que pode ser, né, uma manipulação num ambiente menor, assim como nos ovos também. Então, a gente tem alguns produtos que a gente pode utilizar uma estrutura de uma dimensão menor. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de, dependente do tamanho, né, de cuidar, dessa estrutura, se vai ser utilizada um material que seja de fácil higienização nas paredes, no piso, né, em todo o ambiente, se nós vamos ter um fluxograma ideal. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhada nessas plantas, né, uma delas, que dá um spoiler para vocês, essa aqui de baixo, ela não tem um fluxograma ideal, tá? Depois a gente pode conversar no final, eu digo por quê. Mas as outras, né, essa aqui é a menor de todas. Aí que a gente garantia, né, o fluxograma. E o que é o fluxograma ideal? O produto entra por um lado, geralmente essa zona suja, e sai para o outro lado, né, e ele passa pela zona limpa, então ele não retrocede, né, vai fazer uma rotação, assim, né, ideal. Não vai voltar pelo mesmo local que ele entrou, tá? Então, falando um pouco mais do flyer, além do ambiente, o que a gente precisa se preocupar, né? Com a higiene pessoal, desde quem pesca até quem vende, qualquer pessoa que pega esse produto na mão é considerado manipulador desse alimento, tá, gente? Então não adianta um lá da ponta cuidar e o outro da outra ponta não cuidar, né? Por isso que eu digo que às vezes o consumidor final também é responsável pela higiene desse alimento. E uma coisa muito importante que a gente, né, viu nas enchentes é que os micro-organismos, eles amam a água como seu meio de transporte.
De onde é que vem nosso alimento? De onde é que vem nosso peixe? Da água. Qual que é a carne que mais possui água na sua composição? É o pescado. Então, além desse nosso produto ser proveniente da água, ele tem muita água na sua composição. Então, aqui a gente encontra um meio maravilhoso de transporte para os micro-organismos, tá? Bactérias, enfim, fungos, que são esses que vão causar as doenças no consumidor final. Se eu estiver falando muito rápido, pisquem 2 vezes. Então, essa água, né, então a gente tem que cuidar dessa água do ambiente, nos utensílios, né, mantê-los secos. Não adianta a gente só lavar, a gente tem que secar esses utensílios. Tem que ser utensílios, né, que sejam íntegros, não bandeira, enfim, tábuas, preferencialmente não de madeira. Mas de plástico, às vezes a gente encontra umas ranhuras. Então tem que cuidar dessas ranhuras também. Então, tipo assim, a gente tem que cuidar isso, gente, não só na manipulação do pescado que a gente vai vender, mas também no do alimento que a gente vai consumir, né? Seja ele pescado, seja frango, seja carne de gado, enfim. O que mais? Além da temperatura também. Bom, vocês, né, devem notar que no verão o nosso peixe ele não tem ele acaba estragando mais rápido, né? Por quê? Porque a temperatura ótima de proliferação dos micro-organismos que vão degradar esse produto fica numa faixa de entre 5 graus e 65 graus, imagina. Então é muito difícil, né, de manter abaixo de 5 graus. E quando que a gente quer manter acima de 65 graus? Geralmente são nesses locais em que são os buffets, né, que essa comida fica exposta. Então é difícil de manter acima de 65 graus e é difícil de manter abaixo. É uma faixa muito ampla, né? Então, saindo da água esse produto, ele já vai estar sofrendo, né, ali a alteração proveniente da ação desses micro-organismos, tá? Atrás, falei um pouquinho da higiene pessoal e das doenças de transmissão hídrica alimentar, tá? Então, são essas doenças que eu falei que preferencialmente são transmitidas através da água e do alimento. Aqui embaixo, se vocês notarem, gente, eu coloquei as referências, tá? Tem eu não posso chamar de manual, um manualzinho assim, né, de boas práticas que as professoras da FURG fizeram através desse projeto que foi comentado anteriormente pelo James, que era das mulheres na pesca artesanal. Esse projeto foi muito bonito, não sei se alguma pescadora que está aqui chegou aí lá em Porto Alegre no evento. Foi? Então as gurias ali, elas têm o manualzinho que as profs fizeram. É um manual bem, né, didático, tem os desenhos, enfim, só que se vocês forem olhar aqui embaixo na referência, vocês vão encontrar online esse manual depois, tá? O que esse projeto trouxe? Porque assim, a gente tem uma colega nossa, Sara, que ela até comenta que é muito perigoso tu utilizar a palavra manipulação doméstica e venda, assim, porque o doméstico ele traz muito assim, quem hoje em dia não tem um cachorro e um gato em casa, né? Então vai ser muito difícil tu separar essa parte do comércio e da casa, né, do doméstico. Mas o intuito desse projeto foi porque, assim, as mulheres, elas ficam em casa beneficiando o pescado. Geralmente, né, o homem sai, pesca, e a mulher em casa vai manipular esse produto. E a mulher também tem que ser considerada uma pescadora, porque ela está trabalhando nesse produto proveniente, né, da pesca, enfim. O que acontece? Então, por que o projeto foi com mulheres? Então, porque geralmente são as mulheres que manipulam esse pescado. Então, foi comprovado que foram feitas análises microbiológicas e fisicoquímicas no pescado, né? Inicialmente de 3 pescadoras, quando as meninas foram lá na apresentação do projeto eram só 3 e agora estão fazendo em mais 3. E uma delas, né, depois do curso de boas práticas de fabricação, conseguiu zerar, já não apareceu nenhum micro-organismo no ambiente dela. Fizeram análises das tábuas, das mãos e do produto, então foi incrível, assim, né, ficaram muito felizes. As meninas, as pescadoras, fizeram ajustes nas suas casas ali, né, onde elas manipulavam o pescado. E o interesse agora é ampliar esse projeto, ele acaba em dezembro, né, mas para o pescado que passa por algum tipo de processamento térmico, tipo a carne de siri, o camarão, enfim. E também agora, né, as meninas lá passaram por curso de, enfim,
enfim, para poder utilizar melhor essa carne. Então, tira o filé, o que pode fazer com que restou? O bolinho, o patê, né? Então, foi um projeto bem íntegro, assim, muito correto, porque as professoras da FURG, né, são professoras ali da engenharia química, fizeram análises de água também. E é isso, gente. Eu espero, assim, né, que esse folder seja uma porta de entrada, né, para colocar em prática em casa, primeiramente, depois na venda do produto. E a partir do momento que vocês verificarem que esse produto vai ter uma durabilidade maior, a partir desses primeiros passos nas boas práticas, vocês vão ver, né, que vocês já não vão conseguir mais manipular sem fazer esses passos, tá? E eu fico à disposição, depois se a gente quiser conversar sobre as plantas. Eu participei das 3 aqui, só dessa aqui que eu não participei, da construção, né? E é isso, muito obrigada, fico à disposição. Agora eu não sei cadê o Renato. Foi pioneiro nessa construção com termopainéis. E desde lá a cooperativa, e hoje para mim é um dia importante, né? Porque hoje a gente está vindo de uma atividade ontem que a Conab adquiriu no primeiro edital 390 mil reais de pescado e ontem anunciou mais a compra de R$500 mil de pescado. Então nós temos quase R$1 milhão de pescado adquirido pela Conab por uma causa justa, que é para levar esse pescado para as cozinhas solidárias. Um total de 8 cozinhas solidárias de Pelotas, 4 de Rio Grande, São Leopoldo. A semana passada nós levamos uma carga de R$60 mil de pescado da Copese para São Leopoldo e que está fazendo parte hoje das cozinhas solidárias, ou seja, da alimentação dessa população em situação de vulnerabilidade social. Hoje, nós estamos vindo agora meio-dia, estava sendo preparado a comida de uma das cozinhas solidárias de Pelotas com um peixe que foi entregue ontem, um ato, né, que se fez junto com a cebola, R$1,5 milhão de compra de cebola. São José do Norte, estava pagando 45 centavos o quilo da cebola na safra para os pequenos produtores. Não tinham como escoar sua produção e a Conab adquiriu R$1,5 milhão de cebola que está sendo picada e distribuída para essas cozinhas solidárias, além de R$4,2 milhões em pêssego também, que era excedente, que foi feito suco, que estão indo para justamente essas cozinhas solidárias. Então vocês imaginem só nessa ação aí são mais de R$6,2 milhões aqui na região, sendo quase R$1 milhão de pescado que está sendo adquirido pela Conab. Tá? Então, algo importante. E aí já nos perguntou, né? Lá em 2010, a gente conseguiu avançar dentro da Expo Inter, saímos de uma lona preta, bombeiro jogando água em cima das tendas para refrigerar o pessoal lá na Expo Inter, que era o calor dos invernos, para um pavilhão que hoje abriga mais de 400 agroindústrias. E lá em 2010 foi construído, né, as cozinhas, que também era uma demanda familiar de pratos típicos, como é o carreteiro da reforma agrária, tem a comida alemã ali da região do Vale ali. E nós fizemos essa primeira experiência em 2010, eu me lembro bem, né, Fábio? Como é que foi, né? A gente pegou, juntou o que tinha de peixe para dentro do caminhão, né, na época. E fomos à deriva lá, né? Chegamos lá, e aí, o que nós vamos servir? Só tinha peixe naquele primeiro ano. E aí fomos de noite no supermercado, compramos arroz, alface, tomate, e se criou um prato lá que era um filé de peixe com arroz e alface, tomate. Foi um sucesso, e a partir daí aquelas pescadoras, ao voltar, começaram a discutir e elaboraram o prato Delícias da Lagoa Alice. Se não for assim, tu me corrige, Fábio. Porque eu estou ficando velho, eu estou ficando meio esquecido das coisas, tá? Mas criaram a bochecha de traíra, o estrogonofe de bochecha de traíra, e passou a ser uma das cozinhas da agricultura familiar que levava o produto com uma apresentação maravilhosa aqui na região, né?
termina rápido, né? Então, assim, ó, é algo importante essas iniciativas aqui na região. Tá? Na época a gente teve a experiência, né, com Rio Grande, com uma das unidades ali da APESM, na São Miguel, que trabalhou alguns anos ali, né, depois por questões de dificuldade, vendeu muito para alimentação escolar, né? Nós tínhamos uma unidade que operou e funcionou na Z3 em Pelotas também. Eu tenho as fotos aqui, não consegui apresentar. Também nós tínhamos uma construção também modular em São José do Norte, mas hoje efetivamente a agroindústria que está operando de forma coletiva é a Cotese em Santa Isabel. Mas, né, nós estamos conseguindo avançar essa relação agora com a formalização dessas agroindústrias de pescado através do programa. Está aqui o Paulinho, né, que tem a equipe de Jaguarão, né, junto com os pescadores lá de Jaguarão, 2 agroindústrias agora de pequeno porte, né, individuais, foram legalizadas e entraram no PAF, nesse programa de agroindústria do Estado. Em Santa Vitória do Palmar, né, está uma delas recebendo a legalização agora, né, e tem outra que está em fase de execução. Aqui em Rio Grande nós temos 2 que estão dentro do PAF, né, assim, o Mendes, o Pescado Mendes e o Áureo, aqui da Vila daqui. Ou seja, né, nós temos uma capacidade enorme de avançar com essa rede, de melhorar a questão da condição de comercialização do pescado na região, né? A gente tem como dar esse retorno para esses investimentos, mas o mais importante de tudo, né? O Programa Estadual de Agroindústria Familiar, ele apresenta uma série de serviços, né? Serviços que hoje, se o agricultor tivesse que ter da iniciativa privada, com certeza, né, os custos seriam, né, quase que impraticáveis para o pequeno agricultor ou o pequeno pescador. E através de uma das principais políticas públicas, né, que o governo tem, que é a assistência técnica e extensão rural oficial, o governo presta esse serviço de forma gratuita aos agricultores. Então sempre quando me perguntam, mas qual é a principal política pública do governo do estado? E aí o cara diz, é irrigação, é um programa de agroindústria. Eu digo, a principal política pública é assistência técnica. A Emater, né, já tem mais de 55 anos atuando no estado, não muda seus escritórios, tem as equipes que prestam esse tipo de atendimento. E qual é a importância disso e por que eu comecei citando o nome do Márcio? Né, Márcio? Porque uma boa relação, ela começa quando a extensão rural procura lá as pessoas que têm, né, um notório saber, a competência para legalizar, e que a gente senta lá e escuta qual é o procedimento administrativo do SIM para que a gente legalize. E quando ele nos diz assim, Renato, tem um procedimento, não dá para sair construindo uma coisa, porque quando eu for lá, se aquela coisa não estiver dentro das normas técnicas, a pessoa vai ter que demolir. Então tu tem que primeiro fazer um projeto, tu tem que protocolar esse projeto aqui junto à secretaria. A gente vai analisar esse projeto através da sua equipe técnica e vai dizer, olha, né, tem fluxo, não tem contrafluxo, o material é adequado com a questão higiênico-sanitária para processar o pescado, né, o tamanho, a forma, o número de equipamentos que vocês preveram aqui, está ok. Nós vamos carimbar essa planta e dizer que isso aqui está aprovado pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Estando aprovado pelo Serviço de Expedição Municipal, tu tem autorização para, então, começar a construir. Quando a gente faz isso, a gente aproxima e vê que não existe nenhum problema com a inspeção. O problema é quando a gente não quer conhecer a inspeção, quando a gente quer fazer as coisas de forma sem o diálogo. E aqui eu digo, né, Márcio, me corrija, né, Márcio? Mas se a gente não fizer esse trabalho junto, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E vamos se atrapalhar, vamos se enredar nas redes. Se hoje a gente tem um trabalho sólido aqui na região, que gerou um consórcio de municípios, é importante a gente falar. Porque lembra que eu disse para vocês? Porque lá em 2001, quando a gente começou, eu falei aqui para vocês que uma das coisas dos produtos de origem animal é que quando tinha inspeção municipal só podia vender dentro do município. E de 2001 para cá, as coisas foram sendo questionadas, as coisas foram sendo argumentadas e foi sendo feita uma construção que hoje permite que a região se organize e que o SIM de Rio Grande converse com o SIM de Pelotas, que converse com o SIM de Arroio Grande, de Jaguarão, e que se chegue a um acordo que, olha, nós aqui se auto-reconhecemos como equivalentes e vamos participar do COSIM, e dentro desse consórcio nós vamos permitir a comercialização dos nossos produtos nos 22 municípios aqui da região. Então hoje, uma agroindústria legalizada lá em Jaguarão, com SIM municipal, ou uma agroindústria legalizada em Rio Grande, com SIM municipal, vai poder comercializar nos 22 municípios aqui da região. O SIM de Jaguarão vai poder trazer peixe para Pelotas e vender no mercado que tem, né, mais de 400 mil habitantes, ou aqui em Rio Grande que tem mais de 200 mil habitantes. Então isso gera o quê? Né? Gera um desenvolvimento para a região, gera um avanço em termos de que, com uma inspeção municipal, a gente conhecendo o técnico lá, tendo essa proximidade, a gente vai conseguir ampliar nossa comercialização dentro da região. Então esse foi um grande avanço. E aí tem outras questões, né, que a gente tem elas como muito importantes, né, que é a questão que hoje quase todos os SIMs aqui da região já tem o pedido de adesão ao SUSAF. Muitos já indicaram estabelecimentos para o SUSAF aqui na região, e essas agroindústrias que têm, né, o SIM, que aderiu ao SUSAF, que o SUSAF indicou esses estabelecimentos podem participar da comercialização em todo o estado do Rio Grande do Sul. E com o consórcio de municípios, Jaguarão já conseguiu, né, o reconhecimento de um CISB, que permite a comercialização em todo o Brasil para o mel. Pelotas já tem CISB, né? Então assim, ó, a região tem feito essa ação institucional para que vocês possam, né, ter a condição de formalizar os empreendimentos de vocês e poder colocar os produtos de vocês, né, em diferentes regiões, né, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então isso é importante. É importante, nós estamos falando, eu comecei falando numa compra pública, que antes ninguém falava em compra pública. Imagina a agricultura familiar dentro da alimentação escolar, era quase que proibitivo, né? Eu sou da geração que no máximo era um leite com quick e uma bolachinha Maria. Hoje nós temos alface, nós temos tomate, nós temos couve, da agricultura familiar dentro da alimentação, nós temos peixe dentro da alimentação escolar. Tem vários municípios aqui, como o Fábio mesmo bem colocou, Arroio Grande, essa experiência de trazer o pescado para dentro da alimentação escolar já é uma realidade de muito tempo lá em Santa Isabel.
Quando a gente colocou, a primeira vez foi há 3 anos atrás, né? Porque todos os anos nós temos uma parte do Tesouro do Estado, recurso do Tesouro do Estado, definido pelas pessoas através da consulta popular. E há 3 anos atrás se incluiu a questão da assistência social dentro da cédula de votação da consulta popular. Já são 3 anos seguidos que a região definiu como uma das propostas a compra com doação simultânea para o PA municipal, para uma execução do PA municipal. E a região no ano passado, né, mais de 600 mil reais, dividido para 6 municípios, cerca de 100 e poucos mil reais, aonde entrou Arroio Grande, aonde entrou Morro Redondo, Tavares, tem mais 3 municípios. Ganhar 100 mil reais para fazer o quê? A compra da agricultura familiar e dos pescadores, para fazer a compra com doação simultânea para aquelas famílias do Cajuru. Então nós temos aí, que eu falei para vocês, 6 milhões e 200 mil reais da Conab comprado das cooperativas da agricultura familiar, tá? Só de peixe, suco de pêssego, cebola, mais cerca de 6 milhões de reais de produto in natura, batata doce, aipim, brócolis, couve-flor, que todos os dias estão indo para a alimentação, né, dessas cestas que são doadas. Tá? Nós temos aí a consulta popular com mais de 600 mil, 6 municípios contemplados, 100 mil para fazer compra direta. 40 para as compras para alimentação escolar na agricultura familiar de pescadores, ou seja, um mercado que antes não existia e que agora está na mão de quem? Na mão de vocês. Bom, se a gente tem um programa de agroindústria que iniciou com 19 agroindústrias e que hoje tem mais de 2.000 agroindústrias legalizadas, a pergunta é: por que eu não posso legalizar a minha agroindústria? Cada um de vocês aqui, né, tem certeza que tem condições de fazer a legalização. Só esse ano, com a questão da enchente, com as pessoas que acabaram sendo impactadas pela enchente, só no programa que a gente tinha do Agrofamília, foi destinado mais de 33 projetos de 50 mil para a construção de agroindústrias aqui na região. Só para a região tem mais de 1 milhão e 800 mil reais que ajudaram a construir 33 agroindústrias aqui na região. Como é que funciona isso? 80-20. O que é 80-20? 80% o governo equaliza. Tu não paga, eu peguei 100 mil, 80 mil o governo te dá. Tu devolve 20 mil daqueles 100 que tu pegou, e em 5 anos. Bom, mas eu preciso, né, estar dentro desse programa. Como é que eu faço para entrar nesse programa? Esse programa da agroindústria familiar exige um cadastro do agricultor. Não tem compromisso nenhum, não paga nada. Né? A pessoa busca aí matéria, diz que tem, né, vontade de legalizar o seu empreendimento, a gente vai ver as condições, se realmente processa lá o pescado, se faz o processamento do pescado. A partir daí se encaminha um formulário para a secretaria dá um atestado de cadastramento no Programa Estadual da Agroindústria Familiar. E esse atestado, então, ele vai te permitir ter acesso a um número de serviços,
como elaboração das plantas, acompanhamento do projeto técnico, a questão do projeto financeiro, cursos de boas práticas, gestão do centro de treinamento da Emater, ou seja, tem todo um serviço sendo disponibilizado. E quando legalizar, poder participar, por exemplo, que nós estamos aí às vésperas de uma nova feira doce. Uma feira que era de doce e que hoje passa a ter 89 agroindústrias dentro daquela feira que era de doce. Pessoas que vão estar comercializando queijo, salame, cachaça, vinho, pão, mel. Então, um grande espaço de comercialização. Ano passado foram mais de 2 milhões de reais de comercialização dentro da feira. E eram 60 e poucos agricultores. Então vocês veem o volume de venda. Então, o cadastro é feito junto aos escritórios municipais da Emater. Com esse cadastro, você ganha um atestado de cadastro e tem esses serviços sendo oferecidos. Tá? Então, esse é um ponto importante. A partir desse momento, recebe a orientação técnica para fazer a regularização sanitária, ambiental, tributária. E quando a gente confirmar essa legalização sanitária, tributária, ele recebe um certificado de inclusão. Isso quer dizer que a agroindústria está legalizada. E a partir dessa legalização, tu vai ter a possibilidade de participar das feiras da agricultura familiar, vai poder colocar um produto lá na alimentação escolar, vai poder fazer um PAA, compra com doação simultânea e assim por diante. Então, eu não vou dizer que é um caminho fácil, porque estaria mentindo para vocês. Tá? Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. A escolha de seguir o caminho não é nossa. A Emater não pode determinar o caminho que vocês vão seguir, mas a gente está aqui para apoiar a escolha de vocês. Se vocês escolherem pelo caminho da regularização, da legalização, a gente pode dar esse suporte técnico, né, que é importante, para que vocês possam legalizar suas agroindústrias e poder ter o quê? Uma coisa que é a melhor coisa da vida. É poder ir de cabeça erguida, cabeça em pé, em qualquer lugar, oferecer o produto de vocês, com o rótulo de vocês, e olha quantos agricultores tiveram, né? Como primeira opção, colocar o seu sobrenome no produto. O cara que legalizou o vinho, vinho Tesmo, vinho Nardello, vinho João Bento, vinho Potenza, mas da onde veio isso? Veio o sobrenome das pessoas. O legalizar significa andar de cabeça em pé, mostrar a sua marca, o coisa que antes os produtores viviam se escondendo, com medo de um produto ser apreendido, né? Ser notificado e ser tratado de uma forma, né, de uma pessoa que estava praticando um ilícito, né? E aí a gente fica naquela situação. Então, o governo do estado traz um programa para justamente como uma política pública para melhorar as condições de vida desses agricultores e dos pescadores. Dessa forma, gente, né, eu queria deixar aqui, né, esse recado para vocês. Sei que não é fácil. A gente que já acompanha, né, de longa data, a gente sabe. Tá bem, não, tranquilo. Então, assim, ó, a gente sabe que não é fácil as coisas, tá? Mas existe isso e é possível, tá? Quantos aqui são pescadores? Levante a mão. Ah, maravilha. Tá bem. Tá? Então, assim, ó, você sabe que é duro, não é fácil. A questão da comercialização é difícil, não é uma coisa simples de fazer, né? É um produto altamente perecível, é um produto que, né, quando não tem a... Obrigado, agradeço.
Então, hoje o que a gente pode contar é com isso, tá? Contar com o Programa Estadual de Agroindústria, contar com essa rede que a gente está construindo aqui dentro da região, de cooperativas, e que a gente pode dar esse atendimento para vocês. Tá bem, gente? Eu deixo aberto aí para questionamento, perguntas, né, que vocês possam ter, dúvidas, e a gente pode ir conversando. Assim, né? Então apelidaram ele de barriga branca e sempre me levou desde pequeno para acompanhar as pescas, acompanhar um pouco dessa aventura que é no mar, né? E eu acho que um pouco da fala hoje aqui é para trazer um pouco do que a gente tentou inventar lá no Paraná, algumas coisas que deram certo, outras que não deram, como forma de tentar contribuir com o trabalho de vocês aqui. E acho que vocês vão ver que ao longo desse tempo de trabalho a gente conseguiu algumas conquistas interessantes. E a ideia não é gerar nenhum tipo de inveja ou vocês terem o sentimento de que é impossível chegar nessa estrutura e nessa condição que a gente chegou, mas mostrar muito o que a gente começou esse trabalho com praticamente nada mesmo, e foi aos poucos conseguindo ir atrás de algumas coisas, né? Então eu espero que inspire vocês em algumas das coisas que a gente fez e que vocês consigam de repente tentar praticar algumas coisas que façam sentido para vocês, né? Eu acho que também, pegando um pouco das falas de antes, foi trazido nessa questão de, no banco, as pessoas às vezes não valorizarem o pescador, o consumidor não valorizar o trabalho de quem está ali na água, às vezes o próprio consumidor. E eu acho que é importante reforçar que, se eu vou trazer aqui para vocês, muitos de nós que estamos aqui conseguiriam fazer exatamente igual, mas eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui não somos da pesca, não conseguiríamos pescar tão bem quanto vocês, enfrentar frio, vento, ondulação, não conseguiríamos limpar o camarão tão bem, fazer o filé do peixe tão rápido quanto a mulherada. Eu já tentei muitas vezes, mas nunca vou chegar no padrão de qualidade e na velocidade que vocês fazem. Então, eu acho que, sabendo que esse conhecimento é tão único, é importante a gente entender que é uma profissão, é um conhecimento que tem um enorme valor, maior do que, inclusive, no meu entender, várias outras profissões que muitos de nós conseguiríamos fazer. Então, é um conhecimento muito único da pesca e por isso ele precisa ser valorizado, né? Então, me apresentando, continuando a apresentação, eu sou oceanógrafo de formação. Então, depois de me apaixonar ali pelo mar e pela pesca desde pequeno, eu quis aprender mais sobre o mar e fui lá para o Paraná, no litoral do Paraná, fazer o curso de oceanografia, que foi onde eu também me especializei. E depois disso, desde 2014 eu atuo nessa área pesqueira, aprendendo muito com as pescadoras, com os pescadores, para tentar colocar em prática o que eu aprendi na universidade, o que eu aprendi nas comunidades e o que eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória. Então, esse aprendizado, ele passou por muito tempo embarcando junto com o pessoal. Então, eu estou aqui nessa canoa que pescou tainha. Nesse dia foram 1.600 quilos de tainha, um dia de sorte. Eu falei que estava pé quente e que quem quisesse me levar para pescar depois disso, eu ia ajudar com o pé quente ali. Esse aqui também foi um outro dia de pescaria. Aqui não sei se dá para ver bem, mas a gente tem lá o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, e o pessoal da pesca artesanal teve um direito especial de pescar lá. Só pescador artesanal pode pescar lá e com algumas regras. Então eu fiz parte da equipe de pesquisa que acompanhava esses pescadores e a gente tinha muitas essas conversas, assim. Então a gente sentava em rodas para discutir os dados de pesquisa, entender um pouco mais a rotina da pesca, para que a gente pudesse contribuir cada vez mais. E aí eu digo que um dia na canoa dos pescadores valia muito mais que uma semana de aula, porque vocês que estão ali no dia a dia entendem muito mais sobre essa realidade da pesca que às vezes na universidade a gente nunca vai aprender, né? Então, para mim foi um conhecimento bastante valioso. E nesse tempo, acompanhando a pesca, eu encontrei um contexto que talvez vocês se identifiquem,
que era os pescadores como o Michel e o Carlos aí na foto, eles passavam às vezes 10 horas no mar, enfrentando o vento sul, enfrentando várias dificuldades, e quando eles chegavam com esse peixe que eles capturavam, eles não tinham nem energia, nem tempo às vezes para sair para vender esse peixe. Eles queriam entregar esse peixe mais rápido, ir para casa, tomar um banho, almoçar e descansar. Então, além disso, eles não tinham espaço, uma câmara fria para armazenar esse produto e acabavam dependendo dos atravessadores para vender o peixe. E o atravessador, sabendo que esses pescadores tinham essa dependência, eles pagavam o valor que eles queriam, né? Então, isso é uma realidade que eu achava que era só no Paraná e depois fui ver que era no Brasil inteiro. Essa é a realidade da pesca artesanal e que resulta numa renda menor do que deveria ser, uma situação às vezes de falta de orgulho da profissão. Então os mais jovens já não percebem tanto o valor da profissão, já não querem seguir a atividade. Ao mesmo tempo a gente fala que era uma falta de poder de negociação. Então os pescadores falavam: olha, se eu não vender pelo preço que o atravessador está dizendo que vai pagar, esse peixe apodrece na praia, eu não tenho como cobrar um valor maior e também não tenho como vender sozinho. Então essa aqui era uma situação crítica que eu percebia, que eu queria tentar ajudar de alguma forma. E esse ajudar era tentando criar um novo modelo de comercialização de pescado, um modelo que valorizasse mais o pescador, a pescadora, e que tentasse popularizar essas espécies locais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Paraná é o estado que menos consome pescado no Brasil, e além disso é o maior produtor de tilápia do Brasil. Então já come pouco peixe lá no estado, e ainda quando come é tilápia, então uma desvalorização muito grande, né? Então eu falei, bom, vou tentar ajudar a pesca artesanal, vou tentar vender peixe de um jeito diferente, pagando um valor melhor, tentando apresentar essas espécies para o consumidor. E aí liguei para a agência estadual, a ADAPAR, e falei a seguinte frase, né? Quero comprar os filés dos peixes, das peixarias, dos pescadores. O que eu preciso fazer para ficar com tudo certinho, né? Quero comprar esse filé e quero vender. E aí a pessoa que me atendeu falou: olha, eles não têm autorização para vender esse filé de peixe. Ué, toda peixaria que eu vou tá lá o filé, né? Então, eles não podem vender? Não, eles não têm autorização sanitária para isso. Tá, não vou discutir, né? E aí eu fiz essa outra pergunta: tá, então se eu quiser comprar esse peixe inteiro e eu fazer esse filé, o que eu preciso de autorização para venda, para ficar com tudo certinho? Ela falou: olha, eu te diria que você vai levar pelo menos um ano para conseguir ter todas as autorizações, licenças, e diria que um custo pelo menos de uns 200 mil reais para conseguir terreno, para conseguir uma estrutura. Então por baixo, uns 200 mil reais. Eu falei: olha, o Paraná, ele é essencialmente pesca artesanal, então como que o pescador artesanal e como que eu vou tirar 200 mil reais assim do nada, né, para conseguir criar um espaço? Ela falou: realmente é uma legislação que não facilita tanto essa criação desse espaço. E ao mesmo tempo, se eu for atrás de um empréstimo, era um empréstimo para uma ideia, né? Uma ideia que pode ser que não dê certo. E é importante a gente também entender que o empréstimo, ele não é exatamente um dinheiro, não é tão bom olhar desse jeito. O empréstimo, ele é uma dívida, né? Que pode dar muito certo para a gente pagar lá na frente, mas pode dar muito errado. Então era muito arriscado eu tentar ir atrás de um empréstimo de 200 mil reais para algo que eu não sabia se ia dar certo. Então eu tinha 3 possibilidades: desistir, achar alguém que tinha 200 mil reais no bolso para comprar a minha ideia, ou começar do jeito que eu podia, mas com esse horizonte de um dia chegar nessa estrutura que eu achava ideal. E eu lembro que na época eu fui conversar com uma professora veterinária e ela falou: Brian, aqui eu vou te dar um conselho como amiga, não como veterinária. Na época, não sei se vocês lembram, o Uber tinha surgido no Brasil e estava um quebra-pau de Uber e taxista. Os taxistas encontravam o Uber no caminho e: não, vocês vão quebrar o nosso negócio. E começavam a entrar na porrada, porque o Uber estava tentando criar uma nova loja. E essa professora, ela falou assim: Brian, entenda que você é tipo um Uber.
Você está querendo fazer algo diferente, legal, que vai ajudar a pesca, mas você não está regularizado. E isso é um problema. Mas se você tem esse sonho de apoiar a pesca, tente começar do melhor jeito. Eu vou te dar aqui um livro de qualidade do pescado para você entender a proporção de gelo, entender quais as melhores práticas para esse produto ter qualidade, não oferecer risco para o consumidor, mas se regularize o mais rápido possível, assim como o Uber está tentando fazer, né? Então, eu comecei desse jeito. E era isso, não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Fui atrás de quem entendia de venda de pescado, de qualidade do pescado, de logística, para aprender com professores, com pescadores. E eu peguei R$700 emprestado de um amigo e comprei essas 3 caixas térmicas e uma balança. E aí um outro pescador me deu de presente esse isopor aqui. Ele falou, se você quer começar e quer ajudar a gente, eu vou te dar esse isopor para te ajudar a começar. E eu até na época não queria começar com o isopor, porque sabia que era difícil limpar o isopor, ele mofa mais fácil, era difícil carregar. Eu queria começar com as caixas térmicas, mas eu também não ia recusar um presente, né? Então eu comecei com esse dinheiro emprestado e fui panfletar na praia. Então aqui eu falava assim, compre da pesca artesanal, nós temos pescadinha, camarão, betara, enfim, algumas espécies para tentar popularizar e tentar começar a vender, mas foi muito trabalho e quase nada de venda. Eu dizia que quem comprava de mim naquela época comprava por dó e eram só os amigos, assim, né? O menino está querendo começar, vamos dar uma força. Mas eu sabia que ainda não era o padrão de qualidade que eu encontrava no supermercado, né? Mas tinha que começar de algum jeito, e começou assim. Então, como eu falei, eu sabia que não era a estrutura prevista na lei, e eu sabia que eu estava criando um formato diferente, com materiais diferentes e um benefício em comum. Então, nessa lógica, os pescadores eram valorizados, porque eu queria pagar um valor justo, e eu perguntava, qual que é o valor que você quer que eu pague por esse pescado? E aí foi engraçado que o pescador falava, não sei, o valor que você achar que é o certo. Eu falei, não, mas o produto é seu, né? O custo é seu. É importante você saber qual que é o valor que você acha justo. E aí a gente começou com o trabalho de então entender qual que era o menor valor que ele vendia no ano e qual que era o maior valor que ele vendia no ano. E eu falava, olha, eu vou tentar então te pagar esse maior valor o ano inteiro, né? Só que eu vou ter que tentar vender. Então, se eu ver que fica um valor muito alto para o consumidor, talvez a gente precise baixar um pouquinho, mas a lógica vai ser tentar pagar o máximo possível. Então era uma lógica de valorizar o trabalho da pescadora e do pescador. Da mesma forma, o benefício para o consumidor era ele conhecer espécies que antes ele nunca consumiu, ou que ele consumiu só não chamava com esse nome, né? Então era comum nas peixarias falar que tudo era pescado, e aí ali no meio tinha 4, 5 espécies. Então o consumidor às vezes estava comendo peixe-porco, papa-terra, cavalo, e não sabia porque a peixaria estava chamando de pescado. E ao mesmo tempo, tinha um terceiro benefício que era para mim. Eu queria fazer o que eu amava e me sustentando, né, financeiramente com esse ganha-pão. Então era uma lógica que beneficiaria pescador, consumidor e também o meu trabalho. E aí então, depois de entender um pouco disso, foi que eu criei a Olho Peixe em 2018. Então agora a gente está indo para 8 anos de Olho Peixe, com essa lógica de tentar trazer mais protagonismo à pesca artesanal e maior renda para esses pescadores e pescadoras parceiros. Então esses são os pilares de trabalho da Olho Peixe, né? O fortalecimento da pesca artesanal, a promoção de um consumo mais consciente de pescado, que pode ser algumas palavras meio estranhas, né? Mas o que eu queria dizer com consumo consciente? Eu queria que o consumidor conhecesse as espécies locais, entendesse qual a safra das espécies, que ele entendesse que aquela tainha que ele está indo na peixaria comprar em dezembro está congelada há 6 meses e não é igual a tainha que foi pega em junho e que está fresca, que às vezes uma espécie de cação que ele está comprando é ameaçada de extinção, é importante não estimular a compra daquela espécie, ou que de repente aquele peixe, aquele bagre que ele está comprando é melhor fazer cozido do que frito.
Então, que ele aprendesse mais sobre as espécies locais para ele criar esse leque de opções do que ele gosta, do que ele acha interessante, né? E ao mesmo tempo esse trabalho de valorizar só espécies locais da pesca artesanal também é uma lógica de sustentabilidade, né? Se a gente está comprando um peixe de uma família da pesca artesanal que depende daquele ganha-pão e que tem uma pescaria muito menos impactante do que a indústria, é uma lógica também de ajudar a recuperar os oceanos, né? Então, esses nossos pilares falam de apoio à pesca, apoio ao consumidor e apoio também à sustentabilidade. E aí eu não sei se alguém já ouviu essa frase, mas a gente queria estimular a pesca a pescar melhor e não mais. Então, eu não queria contribuir para que o pescador pescasse o dobro do que ele já pesca, porque, como eu mostrei, eram caras que já estavam pescando 10 horas por dia no mar, todos os dias, em dia de vento sul, em dia de mar agitado, em dia de frio, em dia de sol forte. Então eu queria poder apoiar que eles, num dia que tivesse com o mar muito agitado, não precisasse correr risco, num dia que tem... A partir de um sonho, levar o fruto do seu trabalho, seus conhecimentos e sua riqueza sociocultural a outras regiões. Somos uma empresa que atua por uma causa. Nós fortalecemos a pesca artesanal do Paraná e promovemos o consumo consciente de pescados, comercializando os produtos das comunidades pesqueiras parceiras a clientes que entendem que seu consumo pode ter menor impacto ambiental, ser saudável e de qualidade. A Olho Peixe ela é responsável pela compra, pela divulgação e pela distribuição dos pescados que são aqui da pesca artesanal do litoral do Paraná. A gente trabalha bastante com a pescada, com a cavala, com o camarão sete barba, o branco, também tem o linguado, tem atum. A Olho Peixe, ela compra o peixe direto da praia. A gente está até aqui na comunidade de Ipanema, e aqui onde várias canoas chegam, e na mesma tarde que essa embarcação chega, a gente faz a compra do pescado, e as pescadoras aqui da comunidade já estão capacitadas e alinhadas com a gente, e elas têm essa parceria para receber esse pescado já com gelo e fazer a limpeza do peixe, fazer o filé do peixe, a costa, ou limpar o camarão. Então, na mesma tarde que esse pescado chega no mar, ele já é preparado e fica pronto para consumo. Tudo mudou, tudo melhorou, né? Coisas que a gente fazia há anos, há décadas, a Olho Peixe